O crescente esforço de guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas será dirigido por um governo de unidade de emergência e um gabinete de guerra repleto de antigos especialistas em defesa e segurança. O porta-voz da IDF, Jonathan Conricus, disse que a adição de Benny Gantz, um ex-ministro da Defesa, ao novo gabinete enviou uma mensagem importante de moral e coesão para todas as tropas israelenses que lutam para derrotar o Hamas. Segundo ele, a unidade política reflete o que tenho visto nas ruas de Israel. As pessoas estão agora a se unir e deixar de lado as diferenças políticas tolas e a se concentrar na tremenda tarefa que temos pela frente. Diante desta crise militar no braço do Oriente Médio com o Mediterrâneo, o mercado econômico e energético mostra sinais de instabilidade. Os preços do petróleo subiram devido aos receios de que a guerra entre Israel e o Hamas pudesse envolver toda a região produtora de petróleo do Golfo e ameaçar a produção global. O Oriente Médio inclui 5 dos 10 principais países produtores de petróleo e é responsável pela produção de cerca de 27% da produção mundial. Embora as empresas estatais produzam grande parte do petróleo, muitas empresas petrolíferas internacionais envolvem-se na produção de petróleo e atividades relacionadas no Oriente Médio através de joint ventures, acordos de partilha de produção e outros modelos de negócio. Muitos dos maiores produtores de petróleo são a Arábia Saudita, Iraque, os Emirados Árabes Unidos, Irã e Kuwait. Só a Arábia Saudita é o maior produtor mundial de petróleo e responde por cerca de 15% da produção global. O Iraque aumentou a produção desde o fim da guerra do Iraque e agora é o segundo maior produtor do Oriente Médio. O Irã é peça-chave, é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, mas a produção está abaixo do potencial devido às sanções econômicas. Já o Kuwait é o 9º maior produtor mundial, com produção entre 2,5 milhões e 3 milhões de barris por dia durante mais de uma década. O índice de referência global do petróleo Brent subiu quase 5% nas negociações só de segunda-feira, 2 dias depois do início dos ataques terroristas, revertendo parte de um grande declínio nas últimas semanas que animou muitos observadores do mercado e motoristas de automóveis. As grandes nações produtoras de petróleo e outros produtos energéticos no Oriente Médio fazem parte da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, um cartel responsável por controlar os preços energéticos em todo o mundo e é responsável por desafiar os Estados Unidos diretamente sob influência constante da Rússia. O preço do petróleo bruto tem implicações importantes para a economia e para os consumidores através do seu efeito direto sobre os custos como insumo em produtos que vão da gasolina aos plásticos. Ainda mais, os preços do petróleo bruto manifestam-se no custo de uma gama muito mais ampla de bens, porque a produção e o transporte de muitos produtos dependem do petróleo. Ainda assim, o impacto final da guerra Israel-Gaza sobre os preços do petróleo permanece incerto, uma vez que um aumento significativo exigiria a expansão do conflito para todo o Oriente Médio. Para Timothy Fitzgerald, professor de economia empresarial da Texas Tech University, que estuda a indústria do petróleo, o mercado está reagindo aos temores de um pior cenário, que um conflito em Israel se amplie em toda a região e afete o comércio global de petróleo. Como já destacado, o Oriente Médio é responsável pela produção de cerca de 27% da produção mundial. Só a Arábia Saudita é responsável por 55% na região, ou seja, 15% da produção global. E o que vai acontecer agora? Venha conferir as novidades na loja Área Militar. Temos as melhores camisetas, canecas e com estampas incríveis. E o melhor, tudo por um preço que cabe no seu bolso. Acesse umapenca.com/área militar. Dias depois de atingir um mínimo recente de cerca de $84 por barril, o preço de referência do petróleo Brent se aproximou de $90 por barril na segunda-feira, 9 de outubro. E no calor da guerra, no entanto, no início das negociações de terça-feira, o preço caiu ligeiramente, sugerindo que os preços de petróleo se estabilizaram, pelo menos temporariamente. Nem o sul de Israel, nem a faixa de Gaza abrigam grandes infraestruturas de petróleo e gás. Contudo, a região mais ampla do Golfo
é crítica para a produção e transporte de uma grande parte da produção petrolífera mundial. Um amplo conflito na área poderia reduzir significativamente o fornecimento mundial de petróleo e fazer disparar os preços. Os mercados globais de energia estão observando de perto as consequências e traçando estratégias e vias alternativas, se existirem. Apesar das consequências da guerra para o setor energético mundial serem uma incógnita, grande parte da preocupação centra-se no Irã, que negou envolvimento no ataque. Israel e os Estados Unidos afirmaram não ter quaisquer provas concretas de um papel direto do Irã no ataque, mas as investigações só começaram. Embora as sanções tenham limitado a produção de petróleo iraniana nos últimos anos, o país continua a ser um produtor de petróleo e afirma controlar a passagem de petroleiros através do Estreito de Hormuz, uma rota comercial que facilita o transporte de cerca de 15% do abastecimento global de petróleo e recentemente foi palco de tensões após Estados Unidos e França apreenderem centenas e milhares de armas e navios persas com destino aos terroristas do Iêmen. De acordo com análise de consultores do setor energético, na pior das hipóteses, se a guerra se tornar regional ou permanecer na região de Israel e o petróleo que sai do Estreito de Hormuz for cortado de alguma forma, seria um choque enorme globalmente. É importante e interessante retomar alguns pontos de tranquilidade que o área militar analisou recentemente, pelas aproximações forjadas no passado e recentes, o que inclui também as conversações Egito, Bahrein, Emirados, Marrocos, Sudão, Egito, Kuwait, Jordânia e Arábia Saudita devem permanecer estagnados belicamente e não agir contra Israel em caso de guerra regional. Uma expansão do conflito para além de Israel e da faixa de Gaza aumentaria os preços do petróleo bruto, mas os preços do gás não seguiriam necessariamente o exemplo. Por sua vez, um ambiente prolongado de preços elevados do petróleo acabaria por aumentar os preços do gás. Não perca nenhum vídeo aqui no Área Militar, se inscreva e ative o sino de notificação. E você pode receber nossas análises sobre geopolítica, defesa e tudo mais todos os dias e em todo momento nesta cobertura sobre Israel em nossos grupos lá no Telegram e no WhatsApp. Deixei um link fixado aqui nos comentários.